História, um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje representa a nova mulher de 40, fundadora da página Quarentamos, uma página com quase 500 mil mulheres sendo inspiradas por esse movimento. Seja muito bem-vinda, Rafa Avena. Obrigada, Fá, obrigada a você também, toda a sua audiência, pelo carinho, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, tá, por você poder estar presente aqui. A Rafa não é da cidade de Franca, não é da região do Rio de Janeiro, Sou do né? Rio, carioca. E mesmo com uma agenda super lotada, conseguiu ter um espaço para estar aqui com a gente. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. Eu estou muito feliz de estar em Franca pela primeira vez. Essa cidade tão linda, acolhedora, com uma galera tão gostosa de conviver, com um sorriso no rosto. Nossa, estou muito feliz. Ai, que bom. Gente, uma coisa que eu não falei é que a Rafa também é palestrante, né? Sim, sim. Acabei de vir de uma palestra agora também, de Outubro Rosa, por isso estou de rosa. E para muitas mulheres incríveis também foi bem gostoso, foi bem legal. Que bacana. Mas assim, é claro que ela faz várias coisas interessantíssimas que tem inspirado muitas e muitas mulheres. E a gente vai conhecer um pouco mais da história dela. Rafa, todo mundo que senta nesse sofá já sabe que a gente começa contando sobre a infância. Então eu quero que você conta pra gente quem era a Rafa na infância, se tinha irmãos, não tinha. Conta tudo pra gente. Então, eu sou filha de um segundo casamento do meu pai e primeiro da minha mãe. Então, eu sou filha única de mãe, com 2 irmãos pregressos do primeiro casamento do meu pai, mas sempre fui filha única, né? Eles não moravam comigo, nunca convivi com eles diariamente. Então, eu fui uma criança muito sozinha, né? Filha única, mais introspectiva. Meus pais se separaram muito cedo, eu tinha 10 anos, então eu já era sozinha por ser filha única, né? Não tinha irmãos para brincar, para conviver. Quando os meus pais separaram, eu fiquei ainda mais sozinha, porque meus pais separaram, o meu pai voltou. Nessa época eu morava em Salvador, tá? É importante falar. Quando eu era criança, eu fui para Salvador com 6 anos de idade. Mas nasceu carioca. Nasci carioca, nasci no Rio. Fui para Salvador com 6 anos de idade, que era a cidade da minha mãe. A minha mãe era baiana. Quando os meus pais se conheceram, eles moravam no Rio, mas a minha mãe era baiana. E aí a gente foi morar em Salvador durante alguns anos, bastante tempo. Eu morei 14 anos em Salvador. E os meus pais separaram nesse momento. E eu fiquei morando com a minha mãe em Salvador, meu pai no Rio. E aí a minha mãe... totalmente contato. Eu encontrava meu pai nas férias, né? Eu passava só as férias com meu pai. Então, meu ano letivo todo era com a minha mãe e o final de ano, né, ali o meio do ano com meu pai. Só que o interessante disso é que meus pais separaram, eram anos 90, né? Final de 80 para 90. Então, eu fui a única criança com pais separados até a faculdade. Tipo, na minha turma. Nossa, e pra você já devia ser estranho, né? Difícil. Eu me sentia bem diferente, porque era aquela época que o pai levava, a mãe buscava. O pai levava na festinha, a mãe buscava, e meu pai nunca estava ali no meu dia a dia. E para complicar mais a situação daquela filha única criança, a minha mãe era uma mulher de 40, quando eles se separaram, ela tinha 48 anos. E a minha mãe era uma mulher muito livre. Então a minha mãe se separou do meu pai e falou: vou viver a minha vida. E aí pegou uma mochila nas costas e foi pro mundo. Ah, ela foi e você ficou? Eu fiquei com meus avós, né? Minha avó materna e o meu avô, super bem instalada, numa casa ótima, com tudo. Sendo bem cuidada. Com meus avós bem cuidada. Mas a minha mãe foi pro mundo, foi viver. Então ela foi fazer caminho de Santiago, Machu Picchu, coisa nos anos 90 que nem que fazer. Foi morar na Índia, morou meses na Índia. Super ela sempre foi muito espiritualizada, assim, então ela gostava você, de viver. Pelo pouco, você acha que você já tem muito da sua mãe. E olha que a gente tá começando a conversar. Talvez assim, por essa coisa de se aventurar. Talvez, aventurar no sentido diferentes. Isso, não de sair vivendo assim. Mas que você faz hoje já é alguma coisa, tipo, pôr a cara ali pra falar tudo que você fala. Sim. É bom você falar isso, né? Eu já vi que vai ser uma sessão terapêutica. Porque, realmente, assim, eu era nessa época uma criança muito tímida. Eu era extremamente tímida. Eu tinha vergonha de falar presente na chamada do colégio. Se tivesse que levantar a mão já... Eu não queria que ninguém olhasse pra mim, eu era muito tímida. Então, a minha relação era muito de admiração com essa mãe, né? A minha mãe era minha voz, a minha mãe era minha força, a minha mãe era minha luz, a minha mãe brilhava, a minha mãe sempre foi comunicadora, sempre falou. Então eu me espelhava, admirava, mas era como se eu transferisse o meu poder para ela. Então, eu só me sentia protegida ao lado dela, eu só me sentia vista ao lado dela, ouvida, enfim. Então eu comecei a criar uma dependência muito grande emocional dessa mãe desde criança. E aí, quando a minha mãe começou a ir pro mundo, começou a ter as escolhas dela de viver, que hoje, como adulta, eu entendo que ela precisava disso. Claro. Mas quando criança, você só quer a sua mãe.
E eu vi ela indo pro mundo com esse desapego e de ânsia de viver. E eu fiquei desesperada. Eu falava, cara, eu preciso dessa mãe comigo. E cadê minha Deve ser mãe? difícil. Então, minha infância foi bem dolorida nesse aspecto. Eu sofri muito criança, que eu morria de medo de tudo. Eu tinha medo de tudo. Eu não tinha minha mãe ali perto, eu queria ter a minha mãe ali perto. Minha mãe viajava. E aí já pulando pra adolescência, que é uma infância ainda, né? Com 13 para 14 anos, eu desenvolvi síndrome do pânico. A sua mãe ainda estava viajando. Minha mãe tava nessa coisa, pra lá e pra Até cá. que? Quantos anos que ela ficou assim? Nossa, até Qual a idade sua? 70 anos. Aos 70 anos dela, claro. É. Ah, então ela foi, literalmente, só foi viver assim. Minha mãe só ela foi. não voltou depois. Não, ela voltou com 70 anos. E aí foi quando eu fui ter a minha mãe, de fato, pra mim, né? Muito louco isso, ao final da vida. Ela viveu mais 5 anos depois disso. A minha mãe faleceu com 75 anos. Tô dando spoiler já aqui do assunto, mas volta lá na adolescência, então. E aí eu desenvolvi uma síndrome do pânico. Eu fui criada, desde criança, eu fui criada pra morar fora. Então, a minha mãe sempre teve sonho de morar fora. Não tô contando, ela viajava muito. Então, ela transferiu pra mim, a minha filha não vai ser como eu. Porque a minha mãe acabou não indo morar fora, ela foi viver tudo isso depois dos 40, quase depois 50 anos. E ela tinha muito pra mim, eu quero que minha filha tenha uma vivência no exterior e nem volte pra cá, que ela vá fazer intercâmbio, que fique lá e seja feliz. Ela programou a minha vida. Então, com 5 anos de idade, ela me colocou no curso de inglês junto com português ali. Então, eu aprendi a escrever inglês e português. Eu fui alfabetizada em inglês e português. Que nas escolas nem tinham ainda inglês com 5 anos. Mas ela foi visionária e me botou num particular. Então, ela falava, olha, quando você se formar no inglês, você vai fazer intercâmbio. Eu já tinha a vida bem programada. E aí, eu me formei no inglês aos 13. Naquela época, você estudava inglês, gente, era uma vida estudando inglês. Eu, com 13 anos, me formei, fui chamada até para ser professora de inglês no cursinho, aí não quis, aí a minha mãe falou, não, então vai viajar. Aí eu fui pra Disney comemorar a formatura do inglês. Legal. E quando eu pisei lá nos Estados Unidos, mesmo sendo Disney, que é uma coisa bem, né, não é real, né, aquilo ali, mas eu falava, gente, aqui é o meu lugar, eu quero morar fora. E eu realmente vi que eu fui criada para morar fora e aquilo era real. E aí eu voltei pro Brasil, nesse passeio da Disney, e falei, vou com 15 anos morar nos Estados Unidos e vou fazer intercâmbio, sozinha, vou ficar lá. Iria. Já estava programado isso pra minha vida, né? Minha mãe já tinha essa ideia do intercâmbio. Só que quando eu voltei pro Brasil, eu desenvolvi a síndrome do pânico, de 13 para 14, um ano antes de eu ir pro intercâmbio. E era uma síndrome do pânico em 1995 para 96. Que quase ninguém falava disso. Ainda mais para criança, adolescente. E em Salvador, que não porque era você pensa, para adolescente isso, porque tudo em adolescente é frescura. E aí, de repente, uma adolescente com síndrome do pânico. Ninguém dizer. A gente quer chamar atenção, porque a mãe não fica perto. Mas foi exatamente isso, na verdade, né? Quando eu comecei a ter o primeiro episódio de síndrome do pânico, foi um dia que a minha mãe demorou de chegar em casa. Eu tava ali lendo alguma coisa, adolescente, coisa de colégio, fazendo dever de casa e tal. E a minha mãe sempre chegava a determinado horário. E não existia celular, tá, gente? Tá falando de uma época que não tinha. Verdade. Não tinha rede social, não tinha mídia, não tinha celular, não tinha nada disso. É a época da carta, orelhão. Telefone. E fixo. Então eu tava lá com a moça que trabalhava lá em casa e conversando, vendo novela e tal, lendo alguma coisa. E deu a hora que a minha mãe costumava chegar e ela não chegou. E passou mais uma hora, ela não chegou. E passou mais 2 horas, ela não chegou. Eu fui começando a ficar com uma ansiedade, que hoje eu sei que é ansiedade. Naquela época, eu comecei a ter taquicardia, começou a faltar ar, e eu não sabia o que eu tinha. E eu comecei a passar mal real, né? Porque, embora a síndrome do pânico, a ansiedade seja algo mental, ela é física quando você não controla e quando aquilo se torna físico. E aí eu comecei com 13 para 14 anos, sentir falta de ar, começar meu coração a disparar. Eu falei, gente, eu tô tendo um treco. Pedi pra chamar minha vizinha, que era pediatra. Pediatra não, era médica, nem era pediatra. Mas era médica. A minha vizinha foi lá correndo em casa, tirar minha pressão tava baixíssima. Nossa. E eu com 14 anos, ela não podia nem fazer nada, porque eu era menor de idade. Como é que ela ia me carregar pra me levar pra algum lugar? E a gente ficou esperando a minha mãe chegar. Minha mãe chegou um pouco depois, aquela coisa em casa. O que você tem? Corre pro hospital. Cheguei na emergência, me deram um calmante, meio que intuitivamente. Aí eu acalmei, aí fizeram alguns exames lá de emergência, não tinha nada. E mandaram pra casa. Falou, olha, eu acho que ela teve alguma coisa de sistema nervoso, enfim. Mandei pra casa. Fui pra casa, no outro dia eu achei que eu ia acordar bem já, que era uma coisa pontual, né? Afinal, não tinha nada. Não, eu voltei a ter medo de passar por aquilo.
Nossa. Que a síndrome do pânico é o medo de sentir medo. E é o medo do pânico, é o medo... É o medo do futuro. O medo do medo, do medo do medo. E eu não conhecia aquilo que eu sentia, eu achava que era uma coisa do outro mundo, então... Você sentiu que quase morreu. A sensação é real. Então eu comecei a achar que... E aí eu associei aquele meu medo e aquele pavor e aquela ansiedade, aquele passar mal com a minha mãe não estar do meu lado. Nossa. E aí eu falei, pronto, agora mesmo que ferrou, então eu não posso sair de perto da minha mãe. Porque já foi um medo de perder a mãe, porque demorou 1, 2, 3 horas, tipo, aconteceu algo com minha mãe, é tudo que eu tenho, eu preciso depender dela. Ela é o meu oxigênio, ela é minha força, ela é minha luz, ela é minha vida, tudo aquilo lá. Desencadeou. E quem vou ser eu sem ela? E aí eu falei, pronto, agora eu não posso ficar longe da minha mãe, porque senão eu passo mal. Associei. E aí virou uma loucura a minha vida, porque eu não fui pro intercâmbio. Abri mão de tudo que era o meu sonho, e era, de fato, não era só o sonho dela, mas era meu mesmo também. Até porque eu fui criada com essa expectativa de morar fora, e meu sonho era muito esse. E abri mão de tudo. Eu praticamente, só não repeti de ano no colégio, eu não ia mais pro colégio, eu ficava grudada na minha mãe. Eu só não repeti de ano porque eu era muito boa aluna, e eu estava em casa, então... E nessa época sua mãe ficou mais... ela começou a... Só que é mais. muito doido isso, né? Hoje, eu olhando a minha mãe, como adulta que sou, eu admiro muito essa mãe, porque quando eu era criança, não, eu tinha raiva da minha mãe, porque eu ficava nesse momento, porque eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui passando mal, ela não deixou de viajar, ela continuou no ritmo dela, ela continuou trabalhando, ela me levava pros lugares, mas ela não desmarcava coisa, ela não deixava de fazer, só que ela me carregava junto. Pra viagem, não. Pra viagem, ela me deixava com meus avós. Até porque eram viagens que criança, né? Pra Índia, pra um monastério no meio do mar. Pô, né? Eu tinha que estudar, né? Não podia sair. E aí, ela continuou com a vida dela, normal. Ela me amava, se preocupava comigo, me levava pro médico, tentava investigar o que eu tinha, me botou na terapia, me botou isso, naquilo. Só que não parou de viver. E até porque ela viu que não tinha nada grave, né, gente? Ela não tinha uma doença de nada. Era grave... Não é fazendo... Assim, não era visto com essa gravidade antigamente e falava emocional, né? Quando eu digo não era grave, é que assim, não era vida ou morte. Não é isso que eu quis dizer. Não que a doença mental não seja grave. É grave. E muitas podem matar, tá? Sim. Mas a minha não era esse caso, porque era mais uma ansiedade, não era depressão, era uma coisa mais de transtorno de ansiedade. E não era algo fatal, assim. Eu não tinha nenhuma doença que a ausência dela fosse me fazer ter... Só pra dizer que não era uma irresponsabilidade total, mas era um desconhecimento, talvez sim. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo podem até olhar e falar assim, nossa, que mãe ruim. Eu achava isso, gente, por muito tempo. Sim, mas assim, a gente estava até comentando sobre isso um pouco antes de começar, né? Que às vezes tem essa exigência, né, da sociedade de que a mãe tem que largar tudo pra ficar 100% ali e deixar a vida... despertou ansiedade, então agora eu paro a minha vida e vou ficar aqui. Mas isso não dá força pro filho. E também não dá força para a mãe, que se sente frustrada, se sente chateada por parar a vida, porque por mais que uma mãe pare a vida para cuidar de um filho, eu falo que meus filhos, por exemplo, são meu maior projeto de vida. Mas eu não vou parar de viver o que eu preciso viver, de buscar meu lado profissional para ficar 100% grudada. Porque não é bom para eles e também não vai ser bom para mim. Porque uma mãe feliz consegue deixar os filhos mais felizes, né? Exato. E principalmente, agora falando como filha, eu demorei muito pra entender essa mãe, tá, gente? Foi muita terapia. Eu fiz terapia minha vida inteira. E eu tinha muita raiva da minha mãe quando eu era nova. Muita, porque eu achava que ela tinha me abandonado duplamente, né? Porque o casamento... meu pai já não tava ali, então ela... como assim ela me deixou? Como assim ela me abandonou? Ela já sabia que eu era uma filha de pais separados, meu pai já não tava ali, e ela foi pro mundo, e ela foi viver. Mas e eu? E tal, e as minhas dores. Aí o meu organismo produziu uma síndrome do pânico pra fazer ela ficar. Era um grito de socorro, era tipo assim, como assim você me ignora? Como assim você tá vivendo a sua vida? Eu sou sua filha, você tinha que estar aqui. E aí... Instinto de sobrevivência. Pra eu sobreviver, você precisa estar aqui. E aí ela realmente ficou um pouco mais comigo, mais assim, no sentido de me levar pras coisas. Só que ela não deixou de viajar. As viagens anuais que ela fazia, ela não deixou de fazer. E aí na primeira viagem anual eu tive uma crise absurda. Meu pai veio do Rio de Janeiro, porque a minha avó não conseguiu segurar a onda. Minha avó era uma idosa, né? Era outra época. Eu lembro que aí a minha mãe ainda não tinha celular, não tinha nada disso. Principalmente na Índia, né, gente? Nossa, minha mãe tava na Índia. E uma ligação de lá pra cá. Era uma vez por semana que ela não dava conseguia. pra ficar ligando todo dia, toda hora. Não, e aí minha mãe foi pra Índia, não tinha telefone, não tinha um telefone que ela deu, toma aqui esse número. Ela tava, né, em vários lugares.
E aí eu sei que em algum momento a minha mãe conseguiu ligar pra lá e meu pai tava lá. E a minha mãe não imaginava que meu pai ia ter aparecido lá. E aí eu lembro que eu lembro muito, meu pai pegar o telefone e falar pra ela, volta agora, porque a sua filha quer você. E o meu pai também não conseguiu dar conta. E aí eu fico pensando, olha isso, hoje como adulta, a avó não deu conta, o avô não deu conta, o meu pai veio do Rio de Janeiro pra Salvador, que eram 2.000 quilômetros de distância. Não deu conta e todo mundo pedindo pra mãe voltar. A figura da mãe é muito cobrada. E a culpa foi muito jogada nela. Como assim você viajou? E não era só dela, porque a culpa era do pai, tinha que só pai. via nas férias. Que se ele fosse mais presente, você não teria tanta falta assim. O meu pai poderia ter feito o quê? Vamos comigo pro Rio de Janeiro. Vamos Sua mãe tá na Índia, mas a gente vai. Você tem pai. Ou eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui até a sua mãe voltar. Aí ele não foi com a intenção de ficar. Não, ele foi. Ele até, se eu não me engano, pra não ser injusto, eu acho que ele até me propôs de ir pro Rio. Só que, cara, eu tava com medo de andar na esquina. Você acha que ia pegar um avião pra ir pro Rio de Janeiro? Eu tava com síndrome do pânico. Imagina pegar um avião. Então não tinha a menor possibilidade de eu ir com ele pro Rio. Mas ele ele ficou até alguns dias lá, mas não abriu mão da vida dele. E ele já era aposentado, tá? Ele não abriu mão da vida dele de falar assim, eu vou ficar poderia aqui. ficar um mês, até quando sua mãe voltasse. Até minha mãe voltar. Pra cuidar de você. Isso também, tinha. assim, a gente não pode jogar só na falta da mãe. Isso, Era falta de um pai também. Também. Que só nas férias vejo. é pouco. A minha segurança foi toda construída em cima da minha mãe. Eu nunca construí em cima do meu pai. Então... Mas porque faltou um pai. Então, já tinha uma falta ali que era mais difícil. E você via sua mãe com mais possibilidade de ter. Então, você vai no mais próximo, né? E aí foi muito louco. Aí, só pra dar esse contexto também, que foi muito importante falar sobre isso, porque tudo, a infância reflete a nossa vida adulta. Quando você falou isso da maternidade, é muito importante isso, para as mulheres mães que estão ouvindo, porque eu culpei muito a minha mãe, porque eu era criança. A gente não tem noção da vida adulta. Então, até a minha adolescência, até o início da vida adulta, eu culpava muito essa mãe. Eu falava, meu Deus, eu fui abandonada. Eu falava pra ela, adulta, você me abandonou. Eu sofri muito por sua causa, eu culpava muito. Mas e como é que eram os adultos à sua volta? Eles ficavam com conversas do tipo, a mãe dela deixa e vai. Porque será que esse sentimento de abandono não foi colocado pelos outros adultos? Porque talvez se eles colocassem, sua mãe te ama, mas ela foi fazer isso, mas ela te ama muito. Sim. Talvez sua percepção seria diferente. Sim. Porque se a criança escuta, a mãe deixa e vai embora. Exato, exatamente. Também, provavelmente sim. Sim, eu acho que até a minha própria avó, a mãe da minha mãe, até falava assim, era pra sua mãe estar aqui. Uma coisa de vó. E então tinha. Só que assim, o que você falou sobre a mulher não largar as coisas dela por causa da maternidade é muito importante, porque hoje eu admiro a minha mãe. Então, eu passei por um processo de cura, de perdoar essa mãe, porque era uma criança, e criança a gente quer a mãe mesmo, e não entende. Só que hoje, depois dos meus 40, principalmente, eu já tô dando os spoilers, né? Mas hoje é importante porque eu olho pra aquela mãe agora do passado e falo, que mãe do cara. Né? Que mãe, que mulher. Não é nem só que mãe, mas que mulher. Porque a gente tem que falar sobre mulher, né? Porque a gente é mais do que mãe, né? E talvez se ela tivesse desistido de tudo pra ficar segurando a minha mão na síndrome do pânico, eu até poderia admirá-la como mãe. Continuaria dizendo assim, nossa, ela foi uma super mãe. Mas talvez não como mulher. Então, hoje, a mulher que eu sou, que você falou, você vê muito da minha mãe, até sem conhecer a minha mãe, mas a mulher que eu sou hoje, de me priorizar, veio muito de enxergar essa mulher lá na minha infância se priorizando. Olha que importante. Não se anulando. Então, nossa, perfeito. Aí. Gente, nós vamos fazer um breve intervalo, dar uma seguradinha, porque essa história tá sensacional. E a gente volta já já. Bom, voltamos e vamos dar continuidade. Você estava falando algo muito bacana sobre a sua mãe, né? Do quanto foi importante essa atitude dela, porque te fez inspirar para poder ser assim. Sim. E eu acho isso muito bonito, assim. Sim. Mas demora pra gente entender, né? Fala assim, como eu falei, foi um processo de terapia muito longo. E eu comecei a entender muito chegando na minha idade mais madura.
Meus Que é quando virou adulta, né? E eu virei adulta muito tarde, tá, gente? Como eu falei, a minha história de vida foi muito dependente da minha mãe emocionalmente. Então, o que aconteceu na minha vida depois disso, né? Eu fui pra faculdade, fiz minha formação, me formei em comunicação. Me tornei uma mulher muito comunicativa. Aquela timidez foi Foi indo embora. indo embora. Na própria faculdade, depois da faculdade, fiz faculdade de jornalismo. Fui pra frente das câmeras, né? Trabalhei como repórter. Tive muito essa coisa da comunicação sempre na minha vida, essa necessidade. Isso foi me trazendo mais autonomia, mas a minha parte emocional ainda era muito ligada à minha mãe. Então, eu acabei boicotando relacionamentos. Eu não casei. Eu não queria sair de perto da minha mãe. Eu continuei com aquela coisa de achar que eu sobreviveria perto dela. Era um satélite, né, em volta do sol. Ela era o meu sol. Eu só me energizava perto dela. Então, eu não casei. Eu até profissionalmente me boicotei muito pra poder não ficar tão bem sucedida cedo e ter que sair de casa e ter que ir pra fora e ter que ir longe, pra continuar orbitando em volta da minha mãe, dependendo dela de alguma forma, precisando dela na minha vida. Acontece isso muito com mulheres com homens. Sim, de verdade, acontece muito. Tem mulheres que passam por isso com maridos, né? De tornar-se independente emocional ali e até boicotar a própria vida para que ele continue sendo necessário. Porque a gente estava até falando aqui do intervalo, tem mulheres que boicotam seu próprio crescimento profissional por medo de ficar mais bem sucedida que o cara e acabar terminando um casamento que o cara vai se sentir mal. Eu fazia tem muito homem que se sente mal com isso, que olha e fala Acho assim, que a maioria, viu? Ainda, e infelizmente. precisa tratar isso, gente, porque quanto mais o casal cresce, porque eu penso assim, o casal é um, né? Então, se um cresce, o outro tá crescendo junto. É um time, né? É um time. Que joga junto. Então, assim, eu com a minha mãe, eu tinha isso, né? Também me boicotava, porque eu falava, não, eu não posso ser adulta independente, senão eu não vou precisar da minha mãe mais pra nada. E aí ela vai embora de vez. Né? Ou eu vou ter que ir embora, ou vão me tirar daqui, vão me chamar pra um trabalho, vão me chamar pra longe, E aí, eu sempre fui me boicotando, até que veio a pandemia. Ah, mas antes disso, eu criei o 40 anos, né? Ah, tá. Com quantos anos você criou 40 anos? Então, porque foi antes da pandemia, depois eu chego na pandemia. Eu criei o 40. Então, eu tinha toda essa coisa de boicotar a minha vida, de não querer crescer, de não querer ficar bem-sucedida pra não sair ali de perto da minha mãe. E aí eu fiz 37 anos. Tudo isso foram tudo dos meus 30. Quando eu cheguei com 37, com essa situação ainda na minha vida, não tinha casado, não tinha filhos, e não tinha uma independência financeira muito grande, eu ainda estava orbitando, eu ainda era muito filha, eu comecei a entrar numa crise dos 40 aos 37. Eu falei, gente, eu tô mais perto dos 40 do que dos 30. Quem sou eu? Eu comecei a me cobrar. E aí eu comecei a falar assim, caramba, cara, quem sou eu? O que eu quero? Quando a minha mãe não estiver mais aqui, eu comecei a ter pesadelo, que a minha mãe já tava com 70 e poucos anos, né? Falei assim, cara, quando a minha mãe não estiver mais nesse mundo, o que eu vou ser? Eu achava que eu ia morrer no dia seguinte. Eu falava assim, não, se a minha mãe morre hoje, amanhã eu morro junto. Você acredita que eu pensava nisso? Acredito. E depois que eu tive o meu primeiro filho, eu comecei a pensar, falei assim, gente, se minha mãe morrer, o meu mundo vai acabar e eu não vou viver mais. E aí eu falei, mas meu filho vai precisar de mim? E aí, gente, vocês acham a coisa mais louca. Eu comentei sobre isso ontem com meu marido. Mas há muitos anos, meu filho tem 7 anos, eu já me preparo pro dia que minha mãe for embora. Porque vai acontecer um dia. Mas isso é inteligência, né? Eu faço isso, assim. É claro que vai doer. Sim. Mas eu me preparo, porque eu sei que um dia ela vai. Sim. É na ordem natural da vida. E é muito interessante falar isso, porque a gente nunca se prepara. E é a coisa que é a única coisa que a gente tem certeza. E eu acho que a morte da mãe é o que mais tira o chão de uma pessoa. E você falou uma coisa muito interessante, porque era exatamente essa minha dor. Eu, aos 37, eu falava, cara, e no dia que a minha mãe não estiver mais aqui? Eu não tive filho. Eu não tenho motivo de continuar. Nossa. Eu não tenho motivo de continuar. Eu não tenho marido, eu não tenho filho. O que vai me fazer continuar? Era ela. E aí, só que eu ficava assim, não, você tá longe ainda, não vai acontecer agora. Até lá eu já vou ter tido filho, até lá eu já vou ter tido não sei o quê. E aí eu sempre ia deixando pra frente. E no inconsciente se boicotando pra não ter. Pra não ter filho, não ter nada. E aquele trabalho ali de vir de um lado e outro lado, né? Até que, aí eu pensei, poxa, mas eu preciso falar isso com as mulheres, eu preciso falar isso com as pessoas. Eu sempre tive rede social ativa, assim. Sempre tive muito seguidor, sempre tive uma galera que vinha, porque eu postava outras coisas, vários assuntos, na minha rede pessoal, no Twitter, várias coisas. Já fui influenciadora de um monte de assuntos, de moda, de outras coisas. Então, tudo que eu tenho de ideia, eu falo, eu preciso falar.
comunicação sempre foi minha válvula de escape e a minha vida. E aí eu falei, cara, eu preciso falar sobre essas dores, eu preciso falar sobre eu estar quase chegando aos 40 e ter algumas dúvidas. Só que eu não queria falar no meu pessoal, porque tinha família, homem, tinha um monte de coisa ali que eu não era o público. Falei, eu preciso de um lugar só pra isso. Só que ao mesmo tempo existe uma fraude. Eu falava, quem vai me ouvir? Vão ouvir uma patricinha com, ai, que grande problema, né? Tá ali, ai, falando de... E aí eu falava, cara, ninguém vai me ouvir, ninguém vai prestar atenção em mim. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, vou montar uma rede de rumo aos 40, algo que fale de 40, que chegaram aos 40, só que eu não vou fazer sozinha. Vou chamar alguém que tenha o outro lado, que seja casada, com filho, bem-sucedida, tarará, independente, e vou fazer as duas. Eu sou essa pessoa aqui e eu vou chamar uma amiga, alguém, pra ser a outra parte. E aí convidei, na época, uma conhecida minha, que era minha seguidora, que tinha tudo isso, era casada, filho e tal. E falei, você topa? Ela tinha acabado de ter filho com 40 anos. Eu falei, você topa fazer e tal? Ser essa outra pessoa? E ela falou, topo, vamos. E aí eu criei o 40 anos. E aí veio o 40 anos. Aí o nome eu criei. E aí começou do zero. Não tão do zero, porque eu tinha muito seguidor no meu pessoal. Não, mas esse perfil foi... Esse foi do zero. Abriu ali. Abriu ali. Mas eu tinha muita gente no meu perfil pessoal que acabou migrando. E isso foi um grande boom no início, porque não foi total do zero. Mas, né, não era nem de perto o que é hoje. E aí era muito louco isso, porque eu comecei eu falava muito da vida de solteira, da questão da dependência emocional materna. Eu sempre falei isso, eu sempre soube. De poder ser solteira até a idade Mas também das alegrias de poder escolher melhor, com mais maturidade. Só falava sobre o meu dia ali, as minhas coisas. E a outra pessoa falava das coisas de casar, das outras coisas. E eu sempre achei que a minha parte, ninguém ia se interessava. Eu falei assim, gente, vão me achar uma patricinha sem noção. Só que com o tempo foi passando e as mulheres foram se identificando mais com as coisas que eu falava. Com as minhas dores, com o que eu trazia, com o que eu dizia, com o que eu falava. Porque não necessariamente eram mulheres solteiras como eu ou tal, mas que passavam por dúvidas também. Que também não tinham certeza que fizeram a escolha certa. Ou que, às vezes, até casaram, tiveram filhos e tal, mas que estavam perto dos 40 e falavam, porra, mas será que é isso que eu quero pros próximos 40? Mas será que eu tô feliz? Porque eu levantava muito esses questionamentos, né? Uhum. E aí eu comecei a receber muita mensagem de mulheres, Rafa, eu me identifico muito com você, Rafa. E aí eu fui começando a falar, opa, então eu não sou tão fraude assim. Então, estar com quase 40 e não ter nada disso que a sociedade exige um script pra cumprir, não é ser fraude. É só ter escolhido um outro caminho. Claro. E isso trouxe força e chamou a atenção do pessoal por causa disso. Sim. Porque é uma pessoa falando assim, eu tô fora daquilo que todo mundo quer e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Eu era mulher produtiva. Até quem tá casada, Rafa, o fato de estar casada com filho não quer dizer que também tá seguindo o padrão que a sociedade quer. Algumas estão ali e estão assim, se boicotando na vida, estão infelizes porque falam, nossa, eu queria fazer tudo diferente. Sim, foi só porque... E aí você traz essa força pra essas mulheres. Não que ela vai fazer todo mundo largar, mas eu quero dizer assim, vai fazer a mulher pensar... mais consciente, né? E refletir e falar assim, pô, eu tô casada, mas eu ainda posso fazer diferente. Não acabou a vida, né? Exato, você não tá numa gaiola, você não tá... é isso, você tem a opção de um dia, se você não estar também. Uhum. Eu acho que isso tira até o peso do casamento, porque é muito doido isso que você falou. E aí, eu via que essas mulheres se identificavam muito com a minha liberdade. Então, o que era, na verdade? A gente conecta na dor, né? A gente conecta na dúvida, na dor, no questionamento, mas eu fazia essas mulheres pensar. Então, não era porque a outra amiga era, sei lá, pior do que eu, ou não era isso. Mas às vezes o jeito de trazer, né? Mas é porque eu era a única que trazia questionamento. Porque a outra seguiu o script. E tava tudo bem também seguir o script, não tem problema. Era uma mulher super inteligente, que eu admiro muito. Mas ela tava dentro do que a sociedade esperava. Como eu era mais disruptiva e fazia esses questionamentos, eu acho que isso fazia essas mulheres chacoalharem por dentro, até as casadas, e falar, opa, peraí, ela também tem quase 40, tá solteira, então, e tá feliz. E, cara, então existe felicidade. Então, amanhã, se eu estiver solteira, eu também posso estar feliz. Então, mexia com coisas. E você sabe, você falou uma frase legal agora. Se amanhã eu ficar solteira, eu também posso estar feliz. Tem mulher que vive um casamento infeliz, aceita traição, aceita a pior vida, aceita humilhação, um relacionamento abusivo que às vezes ela nem percebe que tá vivendo ou finge que não percebe porque é mais cômodo continuar ali dentro da relação. Porque tem essa coisa, mas e se eu largar? O que vão falar? O que vão pensar? Como é que vai ser minha vida? Coloca tudo ali dentro
do relacionamento e para de pensar que pode viver uma outra vida, que pode fazer uma escolha diferente, que tem que ser aquilo pro resto da vida. E não é, gente. A vida sempre, assim, a natureza recomeça a todo momento, né? As folhas caem, elas nascem de novo e assim é a gente. Se você vive um relacionamento ruim, abusivo, ou com alguém que vive te colocando para baixo, talvez você não está percebendo que é abusivo, tá em tempo de sair. Se você tem 40, 50, 60 anos, Sim. a gente pode recomeçar a qualquer momento na vida, né? Exato, eu falo que é sempre nunca é tarde e ao mesmo tempo antes tarde do que mais tarde, Lógico. né? Então, assim, chegando com 40 anos crescendo, foram chegando mulheres, foram chegando muitas pra mim, assim, muito, Rafa, me identifico e tal. Na época eu trabalhava em corporativo, não, nessa época eu nem tava no corporativo, foi pré-pandemia. Tá, tudo isso chegou a pandemia. Chegou a pandemia, porque é muita coisa, eu vou até atropelando a ordem É cronológica. muita coisa e é pouco tempo, né? Que a gente fala, uma hora passa assim. Ó. E aí chegou a pandemia e a gente teve Covid, eu tive Covid, a minha mãe teve Covid e não tinha vacina ainda nessa época. Logo no que início, a gente teve. Não foi 2020, mas foi início de 2021. E a minha mãe faleceu de Covid. Então, foi uma coisa muito rápida. Ela teve Covid, entubou, faleceu. Nossa, aí você teve que lidar com uma coisa, porque assim, quem faleceu de Covid era uma coisa muito rápido. Surreal. E eu não pude visitar, não pude me despedir propriamente. A gente até teve uma despedida rápida, meio que quando ela internou, porque ali eu senti, a gente sente, parece, eu já sabia que era uma despedida. Ela sentiu mais do que eu. Eu sou muito espiritualista, né? A minha mãe também. Então a gente sabe, eu acredito que a gente sabe quando chegou a nossa hora. A gente tem uma noção. E ela sabia, ela olhou pra mim e falou, eu lembro na emergência, eu indo internar ela, nem sabia que ela ia internar ainda, na verdade. Tava indo pra consulta da emergência. Ela pegou na minha mãe e falou assim, você merecia uma mãe melhor. Eu podia ter sido melhor pra você. Nossa. E eu podia ter cuidado melhor de você. Acho que foi essa palavra, eu podia ter cuidado melhor de você. Porque eu ainda era aquela Rafaela, aquela filha que culpava. Falava, você, não, você. Toda hora que eu tava com alguma dor, eu falava, você me abandonou com 15 anos, você me abandonou com 13 anos, você me abandonou quando viajava. Eu ainda era aquela, eu não tinha essa consciência. E aí, quando ela pegou na minha mão antes de entrar na sala de emergência, ela falou, eu podia ter cuidado melhor de você, filha. E ali eu tive a oportunidade foi a única vez que ela falou isso pra mim. Foi a única vez na história que ela falou isso pra mim. Mas talvez foi o que te liberou perdão na hora ali. E aí eu peguei na mão dela e falou, você foi a melhor mãe que eu podia ter, você cuidou muito. E pela primeira vez eu pude retribuir, de elogiar e falar, você foi a melhor mãe que eu podia ter. Nossa, que bom que vocês tiveram esse momento. Falei, você não precisa pedir perdão de nada. Falei, mãe, você não tem que se desculpar de nada, nada. Eu te amo. E ali foi a nossa despedida, né? Que eu senti que era despedida. Tanto que quando ela me falou isso, eu senti. Eu falei, ela não volta. Mas ao mesmo tempo eu liberei. Eu falei, graças a Deus a gente pôde ter isso. Que bom. Enfim, e aí ela realmente não voltou. Ela faleceu. E agora eu emocionei. Até eu emocionei. Mas é muito doido isso. O luto é um processo muito doido. É muito doido. Acho que foi a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Falo muito da maternidade, sou muito doida, né? Eu, como eu nunca vivi maternidade ainda, falo do luto. Quando eu tive a notícia que ela faleceu, eu tinha 39 anos já na pandemia. Quando eu tive essa notícia, ao mesmo tempo foi uma dor, uma pior dor, parece que você tá enfiando uma faca e rasgando o peito. E a segunda sensação foi um alívio, porque eu sabia que ela tinha vivido muito feliz. Eu sabia que ela tinha realizado todos os sonhos da vida dela. Aproveitou a vida. E eu sabia que ela não estava mais sofrendo. Porque enquanto ela estava entubada naquela cama de hospital, aquilo me matou. Aquilo ali foi o pior sofrimento da minha vida. Porque ali não era minha mãe. Ela nunca iria. Eu era uma pessoa livre, ela era um pássaro. E o que ela mais me ensinou foi a liberdade. Então, quando o médico dela, né, que eu tive que chamar o médico para acompanhar e tal, ele virou para mim e falou, ela foi. Pra mim, aquilo ali foi, ao mesmo tempo, a pior dor da minha vida, mas um alívio tão grande, falar, cara, agora ela tá livre. Agora ela tá experimentando a liberdade de fato. Porque a minha mãe nunca lidou muito bem com envelhecer. Porque ela tinha muitas dores de ciático e tal, que eu herdei. Mas eu hoje sou uma pessoa muito ativa de academia, né, de atividade física. Até pra não viver o que ela viveu de dores. Então, ela chegou depois dos 70, ela já não viajava mais. Ela já não fazia as coisas que ela fazia. A gente saía pra caminhar no shopping, alguma coisa, ela dava 5 passos, ela, filha, sentava. Ai, que dó.
E ela virou vítima do próprio corpo. E é isso que eu não quero pra minha vida. Então, vítima do corpo físico, né? De dor. E por conta de exercer atividade física, né? Não era uma doença, né, crônica, era dor física, né? De fortalecimento. E aí, ela deixou de fazer muita coisa por conta disso, né? Ela parou de ter autonomia que ela sempre teve. E aquilo eu falei, cara, agora ela tá livre. Agora ela pode ir pra onde ela quiser. É porque a minha crença é muito espiritual, tá? E aí cada um tem a sua, mas... E foi muito louco. E aí, a partir daquele dia, é óbvio que a gente fica em estado de choque no primeiro momento, porque eu era uma mulher, eu era uma criança por dentro, que achava que minha mãe ia morrer num dia, no outro dia, como eu falei, eu tinha uma dependência emocional absurda. Mas pela primeira vez na minha vida, que foi a pior dor da minha vida, e eu fiquei, meu Deus, e agora? Era o meio de uma pandemia, eu tava desempregada. Nossa, a pior fase da vida também, né? Eu não tinha... O meu pai não pôde saber. Aí eu não... Tem Por outra quê? história Ai, com meu desculpa, pai. perguntando por Não, quê. posso contar, claro. Meu pai não pôde saber porque o meu pai é bem mais velho que meu pai, teve demência, teve AVC, já teve várias outras questões dele. E ele tá muito fragilizado emocionalmente por conta de tudo isso que ele teve. E aí eu com a minha irmã de pai, meus irmãos são todos de pai. Quando aconteceu isso com a minha irmã, que é médica, mais nova, falou pra mim, não vamos contar pro papai, senão eu não sei o que ele vai... Como ele pode... Meu pai tava apavorado com Covid, meu pai tinha 80 anos. Nossa, aquele medo de morrer que a maioria Então, das pessoas imagina, estavam. se eu falo... E a minha mãe era sinônimo de vida pro meu pai. Meus pais se separaram, mas continuaram amigos. E a minha mãe era muito sinônimo de vida pro meu pai. Meu pai, onde é que tá sua mãe agora? A sua mãe tá onde? O que a sua mãe tá fazendo? Eu sempre perguntava. Eu contava as histórias dela, ele adorava. Então, imagina se eu falo que ela foi antes dele. Cara, eu acho que meu pai... Se entregaria, talvez. Eu falei, cara, eu não posso falar. Então eu vivi o luto sozinho. Eu não tinha ninguém, porque ninguém podia me visitar, ainda era Covid. Não podia contar pro meu pai. Eu não tinha irmãos de mãe que viviam essa dor, filha única. Os irmãos dela estavam na Bahia, a família toda na Bahia, a gente no Rio. Nisso tudo eu voltei pro Rio. Eu pulei um monte de coisa, mas voltei pro Rio depois de formada. Enfim, minha vida foi toda no Rio, né? Só passei a adolescência em Salvador e voltei. Então eu não podia, eu fiquei isolada ali. Então eu tive que fazer tudo sozinha, lidar com tudo sozinha. Não só a burocracia de tudo, que não foi enterro. Tive que decidir cremação do nada, a gente nunca tinha conversado sobre isso. Nossa. É mais uma coisa importante, a gente não é criada pra morte. E morte é a única certeza que a gente tem. A gente não é criada. Se alguém me pergunta assim, como é que sua mãe quer? Se ela quer ser enterrada, tem jazigo, ela quer ser cremada, você fala, ai, Deus me livre, não quero falar disso agora não. Ih, sai pra lá. Aí no meu eu já falei que eu quero muita música. Muito, alguém tocando violão. E aí, de repente, a decisão tava na minha mão. E o meu tio falou, e aí? Sua mãe tem jazigo, alguma coisa? Eu falei, cara, não sei. O que é isso? Eu sei que do meu pai tem, porque meu pai sempre foi mais fúnebre, sempre falou. Ó, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falava, ai, pai, sai pra lá. E minha mãe nunca falava de morte comigo. Tá? Ela também tinha esse pensamento, ai, não quero falar disso. Porque ela queria só viver, né? E de repente eu falei, cara, eu acho que a gente deve ter jazigo em Salvador, mas como é que eu vou levar um corpo pra Salvador? Com Covid? Com Covid, não tinha, nem podia. Aí o que eu pensei na hora? Eu falei, cara, minha mãe é muito livre, eu não vou enterrar ela. De jeito nenhum. Acho que você fez a escolha certa. Vou cremar. Falei, vou cremar e as cinzas dela eu vou sair, quando eu for viajar ao mundo, eu vou levar sempre um pouquinho comigo. E eu vou jogar ela pelo mundo. Que lindo, Rafa. E aí vai. E vai ser a minha vontade, e isso vai ser uma missão pra eu viajar. Porque eu nunca viajei nova, porque eu tinha medo de sair de perto dela, eu não queria sair de perto dela. Então ela vai ser minha válvula propulsora pra viajar. Porque ela vai comigo e eu vou espalhar ela pelo mundo. Que ela vai ser a coisa que ela vai mais amar fazer. E aí eu tô com as cinzas dela, ainda não viajei pelo mundo, tá? Vim pra São Paulo. Tem que ir, porque faz tempo. Tem 3 anos, né? Mas ela tá lá. Mas que seja, em São Paulo. Ela tá lá em cima, muito livre, mas a memória corporal dela tá ali para eu fazer esse ritual. Porque eu acho que por nós duas. Que não é por ela também, é por mim. E é uma forma de me incentivar a viajar. E aí... Ai, desculpa. Não, é porque a gente vai pro intervalo, mas você quer concluir? Porque tá... Não, eu concluo depois. Então tá, a gente vai pro intervalo e já volta. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Voltamos. Rafa, que história linda da sua mãe, né? Desse relacionamento de vocês. E esse perdão que foi liberado, né? Sim, que bom. Que oportunidade, né? Que eu tive. E hoje eu levo isso como uma bênção. Inclusive, nessa época do luto, né? Na pandemia,
eu ressignifiquei muito o luto, pela minha visão mais espiritual e por conta de... Eu só tinha 40 anos, só, né? Aí, eu não me senti sozinha. É aquilo que eu falei, eu tinha muito medo de perder a minha mãe antes disso, porque eu não tinha uma missão na minha vida. Eu não tinha encontrado o meu propósito, que a gente fala tanto de propósito, né? Eu não tinha encontrado pra que eu vim ao mundo. E é muito bonito, e agora eu vou fazer uma transição disso, porque eu já entendi espiritualmente isso. A minha mãe só conseguiu partir quando ela sabia que eu tinha encontrado o meu propósito também. Nossa. Então, eu senti que ali ela falou, filha, só vai. Você não tá mais sozinha. Você tá pronta. E eu senti muito isso. E eu comecei a compartilhar muito isso no 40 anos. Como era pandemia, eu só tinha minha tela, e a tela e eu, assim como todos nós, eu comecei a falar muito disso. Então eu comecei a falar, gente, hoje é mais um dia, eu tô aqui, eu tô vivendo assim, eu resolvi isso, resolvi aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Tive que levantar, eu tenho gatos, né, eu tenho meus bichinhos, então eu levantei, tive que dar... E eles eram seu motivo. Meu motivo de levantar, dar comidinha, limpar, eram os dependentes de mim, tudo isso foi me dando força. E cada coisa que eu ia concluindo, o inventário, um contrato de não sei o quê, o carro que eu tinha que vender, o sei lá o quê, aquilo ia me apoderando, porque eu falei, gente, eu sou funcional, olha, eu sei resolver. Eu sou adulta. Eu sou adulta. E eu me tornei adulta aos 40 anos. E eu não tenho vergonha de falar, eu já tive muita vergonha de falar isso, né? Porque, a Patricinha, que não fez nada. Não tem vergonha, é a minha história. Cada um tem a sua. E assim, como eu fui dependente emocional da minha mãe, graças a Deus foi da minha mãe, tem mulheres que são do marido, tem outras que são, sei lá, do irmão, do filho. Então, nós nos conectamos nessa dependência, porque a mulher, ela foi ensinada a depender de alguém, a não ser autônoma, a não ter a sua própria autonomia e independência. Então, eu aprendi tudo isso aos 40. Quando eu vi que eu tinha... Gente, mas peraí, eu posso pagar... No meu apartamento é próprio, comprei lá atrás junto com a minha mãe. Hoje, né, ele é meu total. E na época eu e minha mãe dividia a conta, eu pagava uma coisa que ela pagava outra ali e tal. Hoje eu cuido dele totalmente. Você assumir tudo sozinha. Sozinha. E eu ver que eu de posso... uma forma inesperada, porque você não esperava que fosse acontecer isso. Né? E eu ver que eu posso, que eu dou conta, que eu cuido, que eu consigo pagar, eu não devo não tenho uma dívida, graças a Deus. Assim, tudo isso vai te apoderando. Então, a independência financeira, eu comecei a ter mais gás, porque enquanto eu tinha minha mãe ao meu lado, por mais que eu trabalhasse, tinha coisa, eu tenho minha mãe Qualquer aqui. coisa ela resolve. Agora sou eu e eu, embora eu tenha um pai, mas eu tenho um pai bem velhinho, então eu não conto. Então, assim, sou eu, e ver que a gente pode, que a gente dá conta que no final o boleto é pago, que no final a sua cabeça, você deita no travesseiro tranquila, com orgulho, isso te apodera como mulher, isso te torna adulta. E ser adulta funcional, gente, poder se prover em todos os sentidos, se prover emocionalmente, financeiramente, nos seus sonhos, gente, isso é ser mulher, de fato, sabe? Isso te apodera, te dá poder. E aí eu fui dividindo isso com 40 anos. E aí eu comecei... Aí foi o ponto de virada do 40 anos. Foi a hora que deu aquele boom. E aí eu decidi pegar o 40 anos como meu trabalho, de fato, sair do corporativo. Depois eu entrei no corporativo, saí de novo. E essa pessoa que fazia junto comigo saiu do 40 anos também. E quando essa pessoa saiu... Ela que saiu ou você falou, não tá rolando? Foi uma conversa, porque eu entendi que era sobre mim, 40 anos, de fato, desde o início, desde que eu criei. Porque foi eu que criei mesmo. Você precisava de um apoio pra começar. Talvez isso. E sou muito grata a ela, tá? Tenho o maior carinho. Mas a gente... Eu falei, a partir de agora eu preciso seguir sozinha, porque eu sei que agora essa é a minha missão. Agora eu tenho certeza que é. E aí o 40 anos explodiu. Ele tava com 100 mil quando essa pessoa saiu. Nossa. Ele hoje tá com 433 em menos de... E é muito recente. Em menos de um ano. Ela saiu tem 1 ano e meio. 1 ano e meio atrás tinha 100 mil. 1 ano e meio agora, 433. Ou seja, ele subiu 4 vezes depois que ela saiu. Por quê? Porque ela era ruim? Não tem nada a ver com ela. Não, porque você se entregou pra viver. Porque eu me apoderei do meu projeto de vida, que é... E foi sem medo. Que é mostrar que vai com medo mesmo. Eu adoro essa frase. Vai com medo mesmo. Tem medo, vai com medo. Vai com medo mesmo, entendeu? E a vida é sobre viver lá. A vida não é sobre achar que vai isso, que vai aquilo. É sobre viver, ir no caminho e resolvendo. Então, e eu falo isso para as mulheres. Hoje as mulheres, assim, tem quase 500 mil mulheres no 40 anos, de todos os tipos e idades. Legal. Casada, solteira, viúva, divorciada. Mulheres que olham para mim e falam, cara, a sua liberdade me inspira. Porque é sobre isso, sabe? E liberdade, você pode estar casada e ter liberdade, gente. Inclusive deve. Sim. Não só pode, como deve. E é isso que eu falo pra elas. Não é sobre ser solteira. Eu sou por acaso, mas eu também não quero ser solteira pra minha vida inteira. Eu quero achar um parceiro. Mas também eu só quero se for um parceiro.
Se não for, continua solteira feliz. Eu adorei um vídeo que você colocou, que você fala assim, se não for pra somar, então não venha, né? Mais ou menos, resumindo, porque você falava várias coisas, né? Sobre isso. Porque às vezes tem essa ânsia, né? Ai, preciso ter alguém na minha vida, preciso ter um namorado, um marido. Aí a pessoa aceita qualquer coisa que vem. E não é assim, tem que ser alguém que vai somar, que se encaixa no que você é, né? Sem que ambos tenham que mudar pra isso dar certo. É claro, no relacionamento a gente assimila algumas coisas, né? Ajusta alguns detalhes. Mas ninguém tem que se anular. Exato. Então, é os dois conseguirem se encaixar para que nenhum se diminua para poder caber na vida do outro. Exato. E é um projeto juntos, né? Mas cada um com a sua liberdade, com a sua história, com o seu passado, trocando experiências, ajudando um ao outro. Com o seu poder de escolha. Seu poder de sem escolha. depender só do outro. Porque muitas mulheres, né, Rafa? Hoje eu vim para cá e vim pensando nisso. Já percebeu que, bom, você faz mais voltado para mulheres, mas que nem eu presto mentorias. Se eu ofereço para um homem, o homem decide na hora, o homem compra na hora. Se é com a mulher fala, vou falar com o meu marido. Nossa. E assim, por que esse vou falar, né? Porque quando é um vou falar com o meu marido, porque a gente gosta de pensar juntos e decidir coisas juntos no sentido de me ajuda a pensar e refletir, ou aí tudo bem, mas quando é um... Pedir permissão, né? Uma forma escondida de pedir a bênção, né? Posso? Gente. Isso é dolorido, ainda mais uma mulher que trabalha, está desenvolvendo seu trabalho ali, sua profissão. Já começou errado, né? Uma mentoria para perguntar pro marido. Mas a maioria das mulheres são assim. Pedem a bênção pro marido. Até financeira, né? Às vezes é o marido que tá pagando essa mentoria. Não, e o pior é que às vezes é o dinheiro dela. Nossa. É ela que vai tirar do bolso, mas o marido precisa falar se pode ou não pode. Olha, a amarra tá aqui, né? A dependência tá aqui, ou seja, não é nem financeira. Não é nem financeira. Então, nossa, gente, tenham sua autonomia em todos os 3 pilares, né? É que eu falo muito dessa tríade da autonomia. É a financeira, a emocional e a física. Que é o que eu te falei. A minha mãe, ela tinha as duas. Minha mãe era concursada pública, nunca dependeu do meu pai para dinheiro. Só que ela não tinha física. Ela chegou com 70 anos com muita dor. Então ela teve que abrir mão da vida e dos sonhos com 70 anos, porque ela doía. Então a física é muito importante também. É claro. É malhar, é musculação, é atividade física, é uma boa alimentação. A alimentação dela era péssima, então é uma boa alimentação. Então, é essa tríade da autonomia feminina. Nossa. E aí, me fala um pouquinho mais do 40 anos hoje, assim. Então, as mulheres te seguem. Hoje você dá palestras também, né? Sim, acabei de vir de uma palestra, eu dou palestras, então você... Inclusive, pessoal, convidem, tá? Sim, do Brasil inteiro. Eu falo sobre a autonomia feminina, o poder de escolha e levo um pouco da minha trajetória também, da dependência emocional até a sua autonomia completa. Então, é muito importante isso para a mulher. E além de palestras também, eu vim aqui à Franca também para visitar marcas, lojas, então mostrar também no 40 Anos mulheres empreendedoras, principalmente marcas de mulheres, eu quero muito trazer aqui histórias, então sigam 40 Anos, é @40amos no coletivo. São as lobas, né? As lobas. Ela tem uma comunidade ali, né? Então, são as bacana lobas. falar. As lobas, eu chamo de lobinhas, porque é a idade da loba, né? A idade da loba, eu ia perguntar por que loba? A idade da loba. A idade da loba, a idade que somos melhores. E que o 40 hoje, ele é diferente do 40 de antigamente, né, Rafa? Sim. Mudou muito. Até assim, a perspectiva de vida hoje já é mais alta. Muito. Então, eu falo que talvez a mulher do 40 hoje, não é porque eu tô chegando no 40 não, gente, nos 40, mas assim, é como se fosse a mulher de 25, algum tempo atrás. Sim. Porque as mulheres estão deixando pra depois pra casar, pra ter filhos. Graças a Deus, hein? Sim, porque é muito novo fazer tudo isso aos 20. Muito. Minha mãe casou com 15. Você não tem nem... É criança. Gente, 15 anos foi o ano que eu beijei na boca. Todo mundo fala assim, nossa, demorou. Não, foi a hora que eu quis. E tem que ser sempre, né? É sobre escolha. Sempre é sobre escolha. Que legal. Rafa, e tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para essas mulheres que estão te acompanhando agora? E para os homens também, né? Porque a gente tem que trabalhar muito essa masculinidade, né? Que às vezes não se permite em algumas coisas porque acha que tá tudo errado, né? Devido ao machismo que é colocado, esse machismo cultural. Exato. O machismo, ele é prejudicial pro homem também, tá? Não é só pra mulher. Porque o homem, ele cresce dizendo que ele tem que chegar lá, ele tem que ser o provedor, ele tem que... Cara, é muita coisa também nas costas do homem. Então, se você cresce, cria filhos, né? Para as mães que estão ouvindo, dividindo responsabilidades igualmente, olha, você vai ser pai, você vai ser igual a mãe. As mesmas responsabilidades ali para cuidar da criança. Se você começa a dividir tarefas, você é mulher, você vai ter que ter sua independência financeira, igual o seu marido vai ter. E contribuir também. Contribuir junto, porque
a gente vê que a maioria dos índices de violência vem da dependência, né? Quando você Sim. depende do outro, de qualquer tipo de violência. Então, o que eu deixo de recado para as mulheres é: sejam independentes, tenham autonomia. Eu gosto até mais da palavra de autonomia, porque autonomia é sobre decisão, é sobre escolha, é sobre se colocar no quem sou eu, tenho autoconhecimento, invista em terapia, pelo amor de Deus, salva vidas, se conheça, vai para a sua espiritualidade, também é muito boa, mas uma espiritualidade que te liberta e não que te aprisiona, né? Não que te bote dogmas, mas Sim, que você que seja livre para acreditar no que você quer também. Exato, que te traga poder sobre você mesma, né? Que não transfira o poder para mais uma entidade, coitada. A entidade porque, não tem gente, nada... sinceramente, eu falo que a religiosidade, eu vejo muito machismo Muito. ali dentro. Então, eu cresci sendo evangélica. Hoje eu me denomino cristã. Nada contra nenhuma religião. Sim. Mas porque eu pego aquilo que eu acredito. E Jesus, quando ele veio, né, ele tratava as mulheres com respeito, Sim. que não era tratado naquela época. Muito, Então, ele eu enxergava acho que ele as já mulheres. queria mostrar que não era para ser daquele jeito, né? E muitas igrejas hoje ainda, Sim. tanto católica, evangélica, Todas, tudo, gente, quase né, todas. são coisas ali que eu discordo um pouco. Sim. Mas cada um na sua fé. Sim. Seguindo aquilo que... Eu acho que é mais sobre liberdade, né? A espiritualidade, ela liberta. Como eu falei, quando a minha mãe faleceu, ela se tornou livre de fato. A gente é espírito, a gente tá aqui com isso aqui emprestado. Isso. Que cuidemos bem dele, da nossa roupa, mas a gente é mais do que isso. Então seja livre já na terra. Quando chegar lá, você só continua. Ai, que lindo. Gente, adorei, Rafa. Muito obrigada. Adorei, muito obrigada. Essa mulher é linda, gente. Ela também, gente, que incrível. Eu tô muito feliz, viu? Que de mulher verdade. que você é, viu? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, viu? Adorei essa história, gente. Sigam Quarentamos. Sigam também o Instagram dela, Rafa Avena, Rafa com PH. Meu Instagram é só meu sobrenome, é só Avena. Mas meu nome é Rafa Avena. Tá. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, Obrigada Rafa? a você. Adorei, gente. Adorei. Ai, que bom. E sigam aqui também, minhas lobinhas que estão assistindo, ó. Sigam, senta que lá vem história. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Hoje quero falar com você, empresário, a respeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Fique comigo e saiba mais sobre esse assunto. Se você tem um bom tempo de contribuição, mas ainda não atingiu o necessário para a sua aposentadoria, saiba que existe uma maneira de completar esse tempo. Geralmente, os empresários, ao longo da vida, realizam muitas contribuições, mas, por um motivo ou outro, deixam algumas contribuições sem fazer. É o que nós chamamos de lacunas. Nesse caso, nós podemos identificar essas lacunas, ou seja, os períodos que não houve contribuição, realizar essas contribuições em atraso e conseguir fazer a tua aposentadoria. Mas para isso é necessário, para que você recolha esses valores em atraso com segurança, a ajuda de um profissional que irá identificar os períodos que cabem este cuidado. Se esse é teu caso, procure um advogado especialista e faça valer o teu direito. Afinal, o teu direito não pode esperar.